Olá pessoal, na aula de hoje vamos tratar sobre o Poder Executivo, especificamente sobre suas funções típicas e atípicas, a composição, os requisitos, o modo de investidura do Presidente da República, como se dá a sua posse e o seu mandato. E obviamente também sobre uma perspectiva histórica do Poder Executivo. Vamos lá. Inicialmente cabe observar que o Poder Executivo, na forma como temos hoje, ele surge a partir de uma estruturação criada lá na Proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Essa proclamação da República, ela provoca aquilo que se chama de tríplice modificação do Estado brasileiro. De monarquia passamos para a República, de parlamentarismo passamos para o presidencialismo e de Estado unitário passamos para um Estado federado. Esse conteúdo de Estado unitário e Estado federado a gente já viu lá nas aulas presenciais. Mas com relação ao presidencialismo versus parlamentarismo, nós podemos traçar algumas características específicas. Quando se fala de presidencialismo, a gente tem uma identidade entre chefia de Estado e chefia de governo. Chefia de Estado, quem representa o país, e chefia de governo, quem efetivamente governa. No caso do Brasil, o presidente da República é tanto chefe de Estado como chefe de governo, na mesma pessoa. Já no parlamentarismo, eu tenho uma diferenciação entre chefe de Estado e chefe de governo. São pessoas distintas, portanto. Por exemplo, na monarquia, o rei é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Com relação às funções no Poder Executivo, nós temos que a função típica do Poder Executivo é a função administrativa. Quer dizer, então, que a função típica do Poder Executivo é administrar, gestar a coisa pública. E a função atípica é uma função legislativa e uma função judiciária. Exemplo de função legislativa nós temos lá no artigo 62 da Constituição Federal, que prevê a possibilidade de medidas provisórias, e também o artigo 68 da Constituição Federal, que prevê a possibilidade de leis delegadas. Já na função judiciária, eu tenho como exemplo o contencioso administrativo, quando a administração pública ela julga os recursos, por exemplo, das multas de trânsito. Então, se você tomou uma multa de trânsito, você pode recorrer primeiro à administração pública para que ela julgue esse caso. Vale observar uma seguinte questão quando se trata de função atípica do Poder Executivo, a atividade judicante. Essa função ou esse contencioso administrativo, essa função de julgar da administração pública, não é uma função judicial stricto sensu. Por que não é uma função judicial stricto sensu? Porque não são trabalhadas características lá da jurisdição, como, por exemplo, a diferenciação entre a pessoa que julga e a pessoa que acusa. No final das contas, quando a gente olha para a função judiciária do Poder Executivo, há uma certa confusão entre quem processa e quem julga. É a mesma pessoa que processa e que julga. Então, se você recebeu uma penalidade de uma determinada multa de trânsito, muito provavelmente é a própria administração que aplicou essa penalidade e será ela que também vai julgar o seu recurso. Então quem praticou o ato é que vai julgar o ato que foi praticado. Isso faz com que eu tenha uma descaracterização da função jurisdicional stricto sensu. O Poder Executivo Federal ele é composto pelo Presidente da República, pelo Vice-Presidente da República,
pelos ministros de Estado escolhidos pelo Presidente da República e pelo Conselho da República e pelo Conselho de Defesa. Com relação ao Conselho da República, há sua previsão no artigo 89 da Constituição Federal. E aí diz lá o artigo 89 que o Conselho da República é um órgão superior de consulta do Presidente da República e deles participam o vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo que 2 deles são nomeados pelo Presidente da República, 2 deles eleitos pelo Senado e 2 deles eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com um mandato de 3 anos. E sendo vedada a sua recondução. O artigo 90 vai dizer o que compete ao Conselho da República fazer. E aí compete ao Conselho da República se pronunciar sobre 2 assuntos. O primeiro, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E o segundo deles, questões relevantes para a estabilidade institucional democrática. Já o Conselho Federal tem a sua previsão disposta no artigo 91 da Constituição Federal. O artigo 91 vai dizer que o Conselho de Defesa Nacional é um órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados à soberania e à defesa do Estado Democrático de Direito e que deles participam o Vice-Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal, o Ministro da Justiça, os ministros militares, o ministro do Estado da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento e os comandantes das 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Esse último introduzido pela Emenda Constitucional 23 de 99. O parágrafo 1º do artigo 91 trará a competência do Conselho de Defesa Nacional e compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar sobre declarações de guerra e celebração de paz, opinar sobre a declaração do estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, propor os critérios e condições de utilização das áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre o seu efetivo uso, estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Para ser presidente da República, existem alguns requisitos básicos. Dentre esses requisitos, a gente tem o que está disposto no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. O primeiro requisito para ser presidente da República é ser brasileiro nato. O segundo requisito é ter domicílio eleitoral na circunscrição. A terceira característica é ter uma filiação partidária. Ou seja, no Brasil não é permitido que o presidente lance uma candidatura autônoma. Ele precisa obrigatoriamente estar filiado a algum partido que será o qual lançará a sua candidatura à presidência da República. Uma quarta característica é não ser inelegível, ou seja, não estar com seus direitos políticos suspensos, ter condições de elegibilidade. E uma quinta característica, ter pelo menos 35 anos na data da posse. Ele não precisa ter 35 anos na sua candidatura, nem no momento da eleição, mas ele precisa ter 35 anos na data da posse. E aí, vale observar que a data da posse é feita lá no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Então, se a eleição aconteceu lá em 2018, no dia 1º de janeiro do ano subsequente, o presidente eleito tomará posse. O modo
modo de investidura, ou seja, o modo para que o presidente seja eleito, depende necessariamente do sistema eleitoral. O nosso sistema eleitoral é majoritário, de maioria absoluta. É um sistema eleitoral complexo. Essa maioria absoluta corresponde a 50% dos votos mais um. E a gente exclui desses votos contabilizados aqueles votos brancos e nulos. Então, os votos brancos e nulos não são considerados para identificação da maioria absoluta. Votos brancos e nulos são desconsiderados, e aí daqueles votos chamados de votos válidos, eu, para ser presidente, preciso obter 50% mais um desses votos válidos. A gente sempre costuma ouvir, em período de campanha eleitoral, que se todo mundo votar branco ou se todo mundo votar nulo, seria possível anular aquela eleição. Isso não passa de fake news, porque os votos brancos e nulos não são considerados votos válidos para a configuração dos elementos de eleição. E nas últimas eleições, não só para presidente da República, como para governadores e prefeitos, nós estamos tendo, a cada ano que passa, um número crescente de votos brancos e nulos sendo computados nas urnas. Esses votos são desconsiderados para fins de eleição do candidato. O primeiro turno da eleição acontece no primeiro domingo de outubro. E se o caso um dos candidatos que estejam concorrendo à presidência da República obtenha 50% mais um, ele estará automaticamente eleito. Bom, entretanto, se ele não obtiver os 50% mais um dos votos válidos no primeiro turno, há necessidade de convocação de um segundo turno. E nesse caso, nenhum dos candidatos conseguindo então obter a maioria absoluta em primeiro turno, os dois mais bem votados irão para o segundo turno, também por maioria absoluta. Se um presidente ou um candidato vier a falecer ou renunciar a essa candidatura nesse período do segundo turno, não será o seu vice-presidente que concorrerá à eleição. Neste caso, renunciando ou falecendo o candidato, será convocado o subsequente mais votado. Então, se a gente pensar nas eleições de 2018, em que o presidente Jair Bolsonaro concorria com o Fernando Haddad, se o Fernando Haddad renunciasse ou se o Fernando Haddad viesse a falecer, quem concorreria naquelas eleições para o segundo turno seria o candidato Ciro Gomes. Como dissemos, então, feita a eleição no primeiro domingo de outubro, o primeiro turno, e ocorrendo o segundo turno, e eleito presidente, então, com maioria absoluta dos votos, a posse se dará no dia 1º de janeiro do ano subsequente. É importante observar que se o presidente eleito não tomar posse no dia 1º de janeiro até o dia 10 de janeiro, será declarada a vacância do cargo presidencial. Então, obrigatoriamente, há necessidade de que o presidente eleito ele tome posse nos 10 dias subsequentes ao dia 1º de janeiro, exceto se não tomar posse em razão de força maior, no caso de doença, por exemplo. O mandato presidencial no Brasil já teve uma variação muito grande. Já foi de 6 anos, já foi de 5 anos e atualmente o mandato presidencial ele é de 4 anos com a possibilidade de reeleição para o exercício do cargo presidencial por mais 4 anos. A reeleição só foi permitida a partir da Emenda Constitucional 16 de 97, que foi a emenda constitucional que permitiu que o presidente Fernando Henrique Cardoso pudesse disputar a reeleição a um segundo mandato. Então, na aula de hoje pudemos perceber qual é a composição do Poder Executivo, quais são suas funções típicas e atípicas, quando que ele surge na sistemática da República Federativa do Brasil, quais são os requisitos, o modo de investidura, a posse e o mandato do presidente da República, e na próxima aula continuaremos a tratar sobre o Poder Executivo e aí observando outras características dessa estrutura de poder.
Agradeço a atenção de todos. Até mais.